Uma verdade dura que a vida tentou esconder de mim. A de que nem todas as pessoas são boas e têm valor. Cara, a minha infância, minha juventude, eu tô com 21 anos agora. Eu fui criado dentro de uma bolha. Basicamente, eu não vivi e convivi assim com meu pai. Digamos que até hoje eu devo ter convivido de tempo com ele uns 3 anos na minha vida. Porque o meu pai trabalhava viajando e os meus pais eram separados, então eu vivia com a minha mãe e com o meu padrasto. E a minha mãe, ela era super protetora, muito simbiótica e apegada e filhinho da mamãe e querendo me proteger de tudo. E me poupando de encarar a realidade, as dificuldades do mundo. Então, eu fui criado numa bolha, fui criado com religião, que me ensinou muito sobre todo mundo ser bom, todo mundo ter valor, me ensinou sobre humildade. E eu não nego, tá? Hoje eu realmente amo Jesus, Jesus é uma coisa importante para mim na minha vida, mas muitos ensinamentos eu fui aprendendo conforme aquilo que foi me passado, essas crenças que foram instauradas em mim, de que todas as pessoas são boas, todas as pessoas têm valor, de que a gente deve respeitar e amar todo mundo, de que todo mundo é do bem e tem um lado bom em si, somos todos irmãos. E cara, isso é lindo, na teoria. Mas a vida prática, ela exige um pouco mais além de até onde a teoria pode ir. E eu aprendi sobre isso. E eu vou te dizer que foi só recentemente que eu realmente entendi que nem todas as pessoas são boas. Existem pessoas más no mundo e que nem todas as pessoas têm valor. Exatamente, nem todas as pessoas têm valor. E eu aprendi isso nesse livro aqui, que eu vou pegar. Esse livro aqui. No caso, eu comprei uma versão que é um box, mas no original seria um livro só, bem grande. Esse box aqui são 3 livros. O nome é A Revolta de Atlas, que eu li recentemente. São 3 livros. O primeiro tem umas 380 páginas, o segundo umas 440 ou 60 e o terceiro 600. Dá umas 1.500 páginas mais ou menos. E o original, que é uma versão só, ele é um pouco maior, né? Esse, tipo, maior em altura e em largura. E teria 1.200 páginas, então umas 300 páginas a menos, só por ser um pouco maior. Não sei se acabaram cortando alguma história ou algo do tipo, ou adicionando aqui, mas é isso. Essa versão aqui eu comprei por ser deluxe mesmo e ter um pouco mais de páginas. Atrás eles são assim, só prata, assim, nada mesmo. E na frente eles são com uma imagem assim e tal. Esse livro aqui é o melhor romance não romântico que eu já li na vida. E esse livro aqui basicamente é o quê? A Ayn Rand, a autora, ela é uma mulher que ela viveu na Rússia comunista e ela conseguiu escapar e ela foi para os Estados Unidos e viu os Estados Unidos capitalista no seu auge. E ela era filósofa e através de uma filosofia inspirada em Aristóteles, dela, ela criou uma nova escola de filosofia e ela queria muito, sonhava em ser escritora de Hollywood. E aí ela acabou escrevendo um livro, um romance, para explicar através de uma história a filosofia dela. E na verdade acaba que ela explica de uma forma bem literal, porque no terceiro livro tem um personagem que é o centro da história é ele, né? Ele é comentado desde o primeiro livro, ele aparece no começo, apesar de ninguém saber quem ele é ainda, e só no final da história que ele é bem revelado ali. E aí tem um momento que ele dá um discurso, e esse discurso, cara, eu juro que eu tentei, mas eu não consegui matar numa sentada só. Porque eu achei que ia ter umas 70 páginas assim, mas eu li 70 páginas do discurso e é tipo discurso direto, ou seja, ele explicando e argumentando sobre vários aspectos da vida, mostrando tipo como é que funciona cada coisa perante aquela filosofia e eu tipo sem nenhuma interrupção, sem nada, nenhuma descrição de cena, diálogo com o personagem, nada.
só discurso puro. Eu li umas 70 páginas e ainda faltava mais 20 depois, então é tipo umas 20 e poucas, eu acho. É tipo praticamente 100 páginas de discurso direto. Então, na verdade, não é só história. Tipo, tem a história, mas é bem explícito a filosofia dela nesse discurso. E esse discurso não é para falar que as pessoas são más, na verdade. Esse discurso é só para explicar um pouco sobre virtude, moral, código de ética, essas coisas. E aí ele fala comparando o código dele com o código de algumas outras pessoas ali da história. E sim, isso tem 100 páginas. E cara, quando eu li esse livro, eu entendi o raciocínio por trás. Porque é um raciocínio aristotélico. Essa coisa, essa história, ela é inspirada, tipo, essa filosofia ela é inspirada no racionalismo, ou seja, você raciocina em cima das coisas. E seguindo uma linha de raciocínio muito clara, de que ele vai montando ali os argumentos durante o discurso, tipo, a existência existe. Se eu sei que a existência existe, eu sei que a consciência existe, porque para existir consciência é necessário existir alguma coisa consciente e algo a se estar consciente. Se existe algo a se estar consciente, então algo existe, logo a existência existe. E aí ele vai indo assim para falar: se a existência existe, a consciência existe, eu tô consciente, eu tô vivo. E se eu tô vivo e eu sei dessas coisas, eu tenho livre-arbítrio porque eu penso, eu escolho, blá blá. Ele vai elaborando para no final ser entendido de que eu, um ser humano, tenho pensamento. Eu tenho a capacidade de pensar. E eu estou vivo. E para mim continuar vivendo, eu preciso fazer coisas que me permitam sobreviver, como por exemplo, me alimentar, buscar abrigo, me defender de coisas que possam prejudicar a minha estrutura, coisas do tipo. E para isso, eu vou precisar pensar. E aí, ele basicamente fala: eu tô vivo e eu quero viver. E se eu preciso pensar para sobreviver, então, a partir do momento que eu quero viver, eu escolho pensar. E se eu penso, é porque eu escolhi viver. E o mais alto grau da vida é a busca pela felicidade. Por quê? Porque eu quero experimentar a vida no seu mais alto grau. E aí ele vai explicando basicamente até chegar num ponto em que quem usa o seu poder de escolha para escolher qualquer coisa que não seja a vida, escolheu a morte. Ou seja, você pode escolher. Se tu não escolher a vida, tu já escolheu a morte. Ah, mas eu não escolhi propositalmente a morte, mas tu não escolheu a vida, e isso implica escolher a morte. Ah, mas eu me abstenho de escolher. Isso é uma escolha. E se tu se absteve de escolher, tu não escolheu a vida, tu escolheu a morte. Ou seja, ele vai montando que a base do código de ética dele, do código moral dele, é a vida. E quem escolheu qualquer coisa ao contrário, diferente, não escolheu exatamente aquilo, ou seja, eu estou vivo, eu quero viver, eu quero ser feliz, eu para isso eu vou pensar. Quem escolheu qualquer coisa além disso, escolheu a morte. E aí, a partir do momento que eu entendi esse raciocínio, eu entendi que, beleza, existem pessoas más querendo fazer o mal e sabendo que é o mal no mundo. Existem. Mas são raras. Existem, mas são raras. Porém, existem muito mais as pessoas que elas são más por ignorância, por não saber das coisas e por acabar não escolhendo ou não exercendo o pensamento. E essas pessoas, elas acabaram escolhendo a morte, querendo ou não. E pelas crenças que me foram passadas através da religião, eu acreditei que essas pessoas eram perdoáveis, mas não eram. E aí eu fui somando três coisas. Primeiro, o conhecimento que eu obtive nesse livro. Conhecimento. Aí, em segundo lugar, eu refleti sobre a minha experiência, ou seja, eu analisei a minha experiência de vida até agora. E aí eu percebi que realmente as pessoas que não escolheram buscar a vida, a felicidade, exercer o pensamento e se tornar pessoas melhores, elas acabam fazendo parte de uma massa que tem vários nomes. Poderia ser marionetes, pessoas da Matrix, como é que fala peasant? Camponeses, tipo a boiada, a manada, a massa.
Tipo, tem várias formas de falar. Essas pessoas, elas estão inconscientes, desligadas, e por isso elas não estão buscando a vida e a felicidade. Elas estão, sei lá, só estão ali. E quando eu achava que só tá ali, eu achava que isso era inocente e que estava tudo bem. Mas eu entendi que só estar ali é não estar escolhendo a vida. E se tu não tá escolhendo a vida, tu tá escolhendo a morte. Então essas pessoas estão caminhando para a morte. E caminhando para, tipo, não só a morte delas, mas uma morte acelerada, uma morte mais sofrida, uma morte das pessoas ao redor, porque elas estão inconscientes, elas não escolheram a vida e se tornar melhores. E cara, eu sei que parece um pouco confuso comigo explicando, mas é que realmente eu ainda tô com uma dificuldade imensa de traduzir em palavras uma boa síntese desse discurso do cara aqui, desse livro. É um pouco difícil, mas eu somei esse conhecimento com essa experiência e eu percebi que essas pessoas, elas prejudicam a si mesmas e elas prejudicam outras pessoas ao redor por serem assim. E por isso o que elas estão exercendo é o mal, querendo ou não. E exercer o mal não é perdoável. Não importa que tu não tinha intenção, que não era exatamente isso que tu queria. Tu não escolheu o mal, mas tu não escolheu o bem. E isso implica em fazer o mal. Então, mesmo que na teoria tu não se entregou voluntariamente com 100% de convicção pro mal, na prática tu fez isso. E se na prática tu fez isso, isso não é legal. E eu somei esses dois fatores com uma terceira coisa: observação. Então, primeiro, eu verifiquei a minha experiência de vida a partir desse conhecimento e depois eu comecei a observar as pessoas ao meu redor. Observar as pessoas na sociedade, como elas funcionam, como elas pensam, como elas agem. Eu percebi, nossa, realmente muitas pessoas estão fazendo o mal e o pior não é nem que elas não tenham escolhido isso, elas nem sabem disso porque elas se recusam a escolher serem conscientes de saber disso. Porque ela, cara, tu tá só comendo porcaria, tu tá fazendo mal pra ti. E tu sabe, mas tu não sabe, porque tu não quer saber. Tu usa o teu livre-arbítrio e o teu poder de pensamento para escolher não pensar. E isso é um crime contra o princípio da tua vida, porque a tua vida, ela exige que tu escolha pensar para viver. E tu não tá fazendo isso, então tu tá tomando atitudes autodestrutivas. Isso não é bom. Isso não é saudável, isso não é uma coisa boa. E essa é uma verdade que a vida tentou esconder de mim, mas, cara, nem todas as pessoas são boas e nem todas as pessoas têm valor. Na verdade, poucas pessoas têm valor de verdade. A maioria das pessoas não vale nada, não presta. E não é porque elas sejam propositalmente do mal, mas porque elas escolheram ser inconscientes. Porque se ela é inconsciente de que ela está fazendo coisas ruins, de que ela está trabalhando para o mal, de que ela não está trabalhando para o bem, ela tem o poder de escolha, então ela pode escolher se tornar consciente, então ela escolheu ser inconsciente, entende? Se ela pode escolher ser consciente, ela não escolheu, então ela escolheu ser inconsciente de tabela. E isso significa que agora ela é do mal de tabela. Então, quando eu entendi isso, eu entendi algumas verdades da vida que a maioria das pessoas não tá preparada para entender, cara. Não tá mesmo. Eu nem sei se é bom eu recomendar esse livro, porque a maioria das pessoas vai achar que é um tratado político ou alguma coisa assim e não vai entender a filosofia por trás. Cara, uma mulher numa era tipo capitalista fugiu da Rússia comunista, conseguiu ganhar a vida e virou uma grande escritora e uma, cara, ela fundou uma escola de filosofia nova, algo que não era feito há muito tempo. E ela escreveu um livro e, aliás, no livro dela, adivinha, a protagonista é uma mulher no meio de uma era industrial. E esse livro aqui tem, acho que se não tem mais de 100 anos, tem quase 100 anos. Então, cara, é um livro incrível, uma coisa incrível que foi realizada e a maioria das pessoas que lê isso daqui não vai nem entender. E isso é triste, mas essa é a verdade da vida. E tem mais algumas verdades que vêm implícitas nisso, como por exemplo,
julgar as pessoas é bom. Por quê? Porque julgar as pessoas. Aí eu vou ter que diferenciar para ir explicando. Se tu julga as pessoas, olha ali, ó, tu é gordo, tu é feio, tu é pobre, tu é chato. Tu tá prejudicando as pessoas, tu tá trabalhando pro mal. Se tu sabe exercer o teu pensamento, tu não vai fazer isso. Mas julgar as pessoas é importante, como por exemplo, teu amigo drogado vem lá e te dá um conselho e tu, cara, pensa assim na tua cabeça. Poxa, mas ele não sabe das coisas, porque ele não chegou onde eu quero chegar, ele não viveu o que eu quero viver, ele não conquistou o que eu quero conquistar, ele não teve os resultados que eu quero. Então, um conselho dele, embora tenha a melhor das intenções de talvez me proteger ou de se importar comigo, é um conselho burro e inútil, porque ele é um merda que não conquistou nada na vida. E por isso vai ser importante eu não ouvir esse conselho. Cara, se tu tem bom senso, tu vai falar, ah, ok. Tipo, se tu for ser sincero e falar a verdade, tu vai falar, cara, desculpa, mas teu conselho não serve nada pra mim porque tu não conquistou o que eu conquistei. E se ele for uma pessoa de valor, ele vai entender, realmente, cara, eu não conquistei o que tu quer conquistar, então não sou bom pra te dar esse conselho. Como por exemplo, quero um conselho de relacionamento, eu vou pra uma pessoa que só se divorciou e nunca teve um relacionamento feliz e duradouro. Ou eu vou pra uma pessoa que tem um casamento de 50 anos, que nunca teve traição. Cara, se tu for ser sincero, tu tem que julgar as pessoas para tomar melhores decisões, para saber onde é que tu vai meter a tua opinião, onde é que tu vai ouvir opinião, para quem tu vai pedir conselho, o que que tu vai aceitar, com quem que tu vai conversar, quem que tu vai ouvir, quem que tu vai dar bola, quem que tu vai ajudar, quem que tu não vai ajudar. Tu tem que julgar as pessoas para ter critério. E aí não é sair falando mal das pessoas. É ter critério para diferenciar o que é bom do que é ruim, o que presta e o que não presta, o que agrega e o que não agrega. Porque você deve ser egoísta, porque se você trabalha para si mesmo, para o seu egoísmo, você se torna uma pessoa melhor e agora tem uma pessoa melhor no mundo, e essa pessoa melhor no mundo, ela vai tornar o mundo melhor. Então, nem todas as pessoas são boas, nem todas as pessoas têm valor. Nós devemos julgar as pessoas. Ser humilde não é bom, nós devemos ser arrogantes. E aí entra mais um mundo em que eu preciso fugir do 8 ou 80 e mostrar que existe um meio termo, uma entrelinha que as pessoas. Não, 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 mas na Bíblia tá que tu tem que ser humilde. Não, 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 mas ser arrogante é do mal, tu precisa ser bonzinho. Não, cara, não. Ser humilde. Ó, presta atenção. Ser humilde. O conceito de humildade seria tu se botar no teu lugar e saber que tu é inferior e que tu não é o maioral e respeitar a opinião dos outros e ouvir os outros. Isso seria ser humilde. Isso é bom? Não, porque anula tua autoestima. Tu perde tua autoconfiança quando tu acha que tu não é bom, que os outros são melhores do que tu. Isso não é bom, porque tu precisa se sentir melhor, se sentir superior, se sentir melhor do que as pessoas, para tu ter confiança, para tu agir com confiança e para assim, com confiança, tu conquistar as coisas e fazer coisas boas. Então tu precisa disso. Precisa. Agora, tu vai deixar de ouvir conselho de uma pessoa que conquistou mais coisas do que tu? E achar que tu tá certo, sendo que a pessoa tem mais resultado do que tu naquela área que tu tá querendo ter resultado? Aí não é uma atitude inteligente. Mas se rebaixar, se inferiorizar e escutar todos e dar importância e valor para a voz, para a opinião e para os conselhos de todos, ser humilde, isso não é bom para ti. Então, cara, quando eu entendi o conceito que está nesse livro, isso aqui mudou minha forma de ver muitas coisas no mundo. Muitas. Outra coisa que eu descobri é que a gente deve sempre falar a verdade.
Eu, inclusive, tenho uma comunidade chamada Os Verdadeiros, né? E se tu não fala a verdade, tu acaba sendo uma pessoa que se torna vítima dessas pessoas que escolheram o mal, mesmo que inconscientemente. Por quê? Porque tu precisa ser egoísta e trabalhar pra ti, e te ouvir, e ser arrogante, e julgar os outros, e, se não, e ser, cara, e não dar bola pra opinião dos outros, e perceber que nem todo mundo tem valor, e reconhecer teu próprio valor, e ser egoísta e atrás das coisas que tu quer, da tua própria felicidade, e tu tem que saber dizer não pra isso. Tu precisa ser sincero e verdadeiro. Eu preciso ser verdadeiro. Olha só, para mim isso não é importante, não é relevante para mim, não me interessa isso. Eu não realmente não me interessa esse assunto. Eu realmente não entendi. Eu realmente não quero ir lá naquele lugar. Eu realmente não quero fazer isso para ti porque isso não é importante para mim e eu quero usar o meu tempo para fazer as minhas coisas. Essa tua opinião ela não é importante para mim, ela não é relevante para mim, porque para mim tu não conquistou essas coisas aqui e eu quero conquistar essas coisas, então preciso ouvir a opinião de pessoas que saibam disso de verdade. Cara, é muito duro ser verdadeiro, de verdade, muito verdadeiro, tipo, 100% verdadeiro. Só que se tu não tá sendo 100% verdadeiro, tu tá sendo falso, então tu tá mentindo. E se tu te respeita, tu não pode não ser verdadeiro. E quando eu entendi isso, cara, e aqui eu entendi através de um personagem chamado Francisco, porque aqui a maioria das pessoas elas não falam a verdade quase nunca. Mas o Francisco é um cara que ele chega ali e ele fala 100% só a verdade, na lata, assim, cru, direto, tipo, olha só, é isso daqui, tu não gosta de mim por causa disso, tu tá pensando isso de mim por causa disso, eu fiz isso por causa disso, eu tô aqui porque eu quero, porque me interessa, eu fiz isso porque eu tava com vontade, tipo, ele é 100% verdadeiro em todas as vezes que ele fala. E ali eu aprendi que eu não estava sendo 100% verdadeiro, eu não estava sendo 100% verdadeiro comigo mesmo, eu mentia para mim muitas vezes, para mim mesmo. E eu descobri o verdadeiro sentido de ser verdadeiro, que é falar a verdade pura, sempre, mesmo que ela seja desconfortável e doída. E, cara, eu provavelmente eu talvez tenha até mais coisas, mas, cara, foi uma única verdade da vida, assim, de que, tipo, nem todas as pessoas são boas. E aí eu entendi que, na verdade, julgar é bom, que, na verdade, ser humilde é ruim, que, na verdade, não perdoar a maldade e não me importar com as pessoas são coisas boas e que eu tenho que falar coisas que machuquem as pessoas. Não pra machucar, mas porque eu tenho que ser verdadeiro. E se eu for 100% verdadeiro, então eu só vou machucar as pessoas que forem falsas, porque quem é verdadeiro aqui no livro não se ofende com o que ele fala. Respeita mais ele quando ele fala a verdade. Quem se ofende são só aqueles que estão sempre mentindo. Então, eu aprendi muitas coisas a partir de uma única premissa e lógica. E, cara, eu ainda vou fazer um vídeo só lendo o discurso dele aqui. Literalmente, eu vou sentar aqui na cadeira, pegar esse terceiro livro aqui, o mais grosso, e ler as 90, 100 páginas do discurso direto, para tu ter acesso aqui em vídeo, em áudio, para facilitar um pouco para ti, não precisar comprar o livro de 80 e poucos reais, 90 reais, sei lá, e ler. Até porque é bem pesado e a maioria das pessoas não consegue matar esse discurso em uma única leitura. Demora tipo 2, 3 dias para conseguir passar essa fase. Mas eu li isso aqui tudo em 2 semanas. Tipo, o terceiro livro de 600 páginas eu li em 5 dias. O segundo de 440 páginas eu li em 2 dias e meio. Então, realmente eu me dediquei para essa leitura porque ela estava me ensinando muito. E eu aprendi muita coisa com isso. E eu sei que muita gente não vai entender tudo que eu tô falando aqui agora. Mas, cara, se tu ler esse livro e tiver com a mente aberta pra aceitar que tu tá errado em muita coisa e que muitas dessas crenças que botaram em ti, assim como botaram em mim, estão erradas, tu vai entender que aqui eu só tô falando a verdade. Basicamente era isso que eu queria falar, dessa verdade dura que a vida
tentou esconder de mim, de que nem todas as pessoas têm valor e são boas. E a partir dessa premissa eu fui desenvolvendo várias outras coisas que eu aprendi em cima. E eu espero que alguém consiga assistir isso e entender de verdade e poder aplicar isso na vida, porque muita gente vai achar que agora eu sou egoísta, do mal e errado por pensar assim. Mas quando entender, vai perceber o quanto eu tô lúcido agora e o quanto eu estava na escuridão antes e cego, e quanto tu se pensa o contrário agora tá cego também. Mas eu vou te fazer um convite, se tu quer ter um pouco mais de acesso a mim para eu poder conversar contigo sobre essas leituras, esses aprendizados, desenvolvimento pessoal e profissional, eu e outros homens também. Eu tenho uma comunidade só de homens que estão em busca de se desenvolver como homens de verdade, que se chama Os Verdadeiros. E se tu clicar no link aqui da descrição, tem um formulário para tu responder e poder entrar nessa comunidade. E ali basicamente é só um bando de homens, assim como eu, que estão se desenvolvendo e buscando ser cada vez melhor, construir seus sonhos, seu propósito, se tornar homens melhores. Se esse é o teu objetivo e se tu quer pessoas na tua volta que vão falar a verdade que tu precisa ouvir, sem medo de te machucar, esse lugar é o ideal para ti. Clica aqui no link da descrição para responder o formulário e poder entrar. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.